O que é etiqueta social e por que ela é importante? A etiqueta, na verdade, são regras de comportamento, de conduta regidos pelo bom senso. E a etiqueta é importante porque ela nos ajuda a adotarmos condutas mais civilizadas, mais de acordo com a nossa cultura. E a etiqueta varia de país para país, de nação para nação e às vezes até de cidade. Então existem comportamentos que são aceitos numa sociedade e não são em outros. E isso tudo é regido por esse manual de normas que é completamente implícito e está na cultura popular. Em relação ao cumprimento, quais são as principais orientações? Com relação ao cumprimento, pensando assim, de forma geral, o cumprimento mais socialmente aceito é o aperto de mão. Ele é o que deve ser usado no dia a dia, no trabalho. A questão do beijinho é muito comum nos países latinos, né, que são pessoas mais calorosas, então costumam abraçar, dar beijo. Mas no âmbito profissional não é muito bom que se use esse tipo de cumprimento. E também há pessoas que não gostam. Então, no caso, por exemplo, de uma mulher, é ela quem vai ditar como ela quer ser cumprimentada. Se ela estender a mão para você, ela quer só um cumprimento de mãos. Agora é engraçado que no Brasil a gente usa muito dar beijo, mas não é bem um beijo, né? Como os russos dão um beijo mesmo. A gente faz mais um encostar no rosto um do outro, né? Então abraça e encosta no rosto. Mas esse é um cumprimento aceito no país, não é errado. Porém, você tem que ver o que o outro gosta, então sempre espere a reação do outro. Se ele estender a mão, ele vai cumprimentar só com um aperto de mão. E há pessoas que já abrem os braços esperando um abraço, então você vai seguir essa ordem. Agora, no âmbito profissional, sempre um aperto de mãos. Cada situação exige um tipo de traje? Existem vários tipos de traje para cada situação e isso é muito importante, é o código de vestir. O traje é importante se você pensar assim, por que eu tenho que saber como me vestir? Para você não se sentir constrangido num evento. Por exemplo, se no convite está lá escrito que o traje é esporte fino, como se usa normalmente, mas esse é o passeio, então passeio ou esporte fino, você já imagina como as pessoas vão se vestir. Então não acontece de você estar vestido de mais ou de menos e acabar se sentindo constrangido naquela situação, naquele ambiente. Então a ideia do convite ter um traje específico é justamente te deixar à vontade para você se preocupar em conversar, ser sociável, tratar de negócios e não ficar pensando muito na roupa em si. E aí alguns trajes básicos para a gente ter em mente. O esporte, que é esse do dia a dia, uma calça jeans, uma camiseta, para as mulheres também um jeans, uma blusa, nada muito elaborado. E existe o passeio, que também é conhecido popularmente como esporte fino. Eu nem gosto muito dessa expressão porque lembra uma pessoa de moletom e salto alto, né? Esporte fino. Mas é o passeio. O passeio, ele é um pouquinho mais arrumado. Então, no caso dos homens, pode ter uma calça de sarja, uma camisa social. Pode ter um blazer com uma camiseta, por exemplo. Ele fica entre o social e o esporte. Então, ele é o meio termo. É aquele traje que você usa, por exemplo, para um almoço em família, um traje assim que você vai mais informal. Já o traje social é aquele traje que você vai pensar traje de casamento, como as pessoas se vestem num casamento. Homens de terno, mulheres de longo, ou então, às vezes, um vestido midi, é um traje mais elaborado. E o traje máximo, que é o black tie, esse é aquele que você vai pensar numa formatura. Então, é o smoking, a gravatinha borboleta e as mulheres com vestido bem elaborado, salto. E aí não pode ter muita bijuteria, tem que ser uma joia ou uma bijuteria fina, né? Nem todo mundo pode ter joia, então uma bijuteria fina, mas é uma coisa bem mais elaborada. É a roupa que você vê no Oscar, nessas grandes premiações. Esse é o black tie e é o traje mais elegante que existe. Como se portar à mesa? É muito simples se portar à mesa. Primeiro, quando você se senta à mesa, pegue o guardanapo, se for de tecido ele vai no colo. E é simples para você não sujar sua roupa. Se for um guardanapo de tecido, deixa na mesa. E aí você vai tomar cuidado para não colocar os cotovelos em cima da mesa. Então sempre coloca o antebraço ou a mão só em cima da mesa e não o cotovelo, isso é muito despojado. Agora, no final de uma refeição, você até pode tomar um cafezinho mais à vontade. E a mesa, os principais erros que a gente comete, né? Conversar com o talher na mão, parecendo que está regendo uma orquestra, muito cuidado, não faça isso. E tente, assim,
minimizar o dano, porque eventualmente acontece uma gafe, mas tem que ser polido. Uma dica importante, tudo que entra com o garfo na boca sai com o garfo. Um exemplo, uma azeitona. Comeu uma azeitona, tem caroço, tira o caroço com o garfo. E aí não tem erro. Como manter a postura em situações difíceis? O segredo para quando a gente está assim, uma pilha de nervos, é primeiro não reagir. O problema é que muitas pessoas são reativas, então acontece uma situação, elas ficam nervosas, elas reagem. O ideal é nunca fazer nada no momento da ira. Nesse momento, você se recolhe, diz que quer pensar, pede um tempo, agora não, eu preciso pensar, mas não reaja, nunca reaja, porque a reação, às vezes, ela é desmedida, ela acaba sendo um tom maior do que a situação exigiria. E aí, se você tem tempo e consegue se acalmar, você coloca o pensamento nos eixos e consegue pensar, às vezes, numa resposta bem feita, você é menos reativo e mais racional para agir e tem mais domínio próprio. Isso é uma virtude muito importante para ser uma pessoa elegante. Como o homem pode demonstrar cordialidade? Para um homem ser muito elegante, o famoso gentleman, e isso nunca sai de moda, basta ele sempre colocar a mulher com uma posição de reverência, de deixar espaço para ela. Por exemplo, você está esperando um elevador, abriu a porta do elevador, faça sinal para a mulher entrar na frente. Qualquer mulher gosta disso, isso não é invasivo, é muito gentil e educado. E vale para todas as situações. Muitas vezes a gente vê no trânsito, as pessoas não têm um ato de gentileza. No próprio elevador, os homens passam na frente das mulheres, vai sair de uma sala, os homens saem atropelando as mulheres. E isso faz a pessoa ser muito ríspida e grosseira. A mulher ainda precisa ser tratada com gentileza, o que não tem nada a ver com assédio, o que não tem nada a ver com uma abordagem devida. É justamente ser gentil e dar oportunidade para a mulher, um ato de cavalheirismo mesmo. É sensato corrigir erros de português? Depende. Se o erro é do seu filho, por exemplo, você deve corrigir, porque o seu papel é de educadora, né? Ou de educador. Agora, se o erro é de um colega, não fica adequado você corrigir. O que você pode fazer para ajudá-lo também, que você não vai deixar ele no erro? Você responde corrigindo. Por exemplo, você quer tomar um iogurte? A pessoa fala iogurte, aí eu falo, não, eu não gosto muito de iogurte. Eu corrijo falando a palavra certa. E aí uma pessoa um pouquinho ligada vai perceber que você está corrigindo com amor. O elogio é sempre bem-vindo? É sempre bom receber elogios. Então, se você notou que a pessoa cortou o cabelo, emagreceu ou engordou, se ela precisava engordar um pouquinho, enfim, se ela mudou algo para melhor, é sempre bom elogiar. Quem não gosta de um elogio? Agora, há formas de elogiar, sem parecer que você está flertando com a pessoa. Então, um comentário, se a pessoa nota que você é uma pessoa observadora e faz esse tipo de comentário com outras pessoas, ela não vai sentir que isso é um flerte, ela vai sentir que é um elogio sincero. Como lidar com o uso do celular em local público? A gente tem que lembrar, primeiro, que o celular, apesar de ser um aparelho pequeno, ele capta a nossa voz do mesmo jeito. Então, não precisa gritar no celular. Às vezes a pessoa está num local público com muito barulho externo, então ela acha que ela tem que falar alto para ser ouvida. Mas quem está do lado de lá está ouvindo perfeitamente. É só você que não está ouvindo bem. E outra coisa, o celular no local público, se tem plateia, qualquer lugar que tenha plateia, o celular tem que ficar desligado ou no silencioso. Não pode ter toque do celular. E principalmente o WhatsApp, hoje as pessoas acabam pondo no viva voz para escutar. Gente, se você colocar o aparelho no ouvido, você escuta a conversa que a pessoa gravou, então não precisa ouvir em público o seu áudio. Então, em público a gente sempre pensa, tem plateia, celular desligado. Áudio sempre falando baixo e nunca ouvindo para as outras pessoas também. Isso vale para música, tem gente que põe música para todo mundo escutar e é extremamente inadequado. Como lidar com a falta de educação? A gente vê que falta muita cidadania às pessoas. A questão é como lidar com essa falta de cidadania. Eventualmente você pode abordar a pessoa. Por exemplo, a pessoa furou a fila onde você está. Você pode falar, por favor, a fila é lá atrás. Você deve fazer isso. Muita gente vai falar assim, mas eu não devia ficar calado. Mas se você não fizer isso, você não está contribuindo com uma sociedade melhor. Talvez essa pessoa que furou a fila é mal educada de nascença, não teve em casa noções de educação e aí você está fazendo um favor para essa pessoa e para a sociedade. Agora, tem situações que não adianta uma pessoa que fala alto, você não pode corrigi-la em público. Então, você pode fazer, às vezes, gesticular, mostrar que aquilo está incomodando, mas ficar só no seu incômodo. O que você pode fazer de fato é ser um cidadão melhor, mais educado, e assim você faz uma grande diferença para a sociedade, para o seu país.
querida